Olá a todos e todas. Hoje eu vou trazer um segundo conto de Franz Kafka. Falei dos passantes, agora eu vou falar sobre a conversa com o devoto de 1909. Não é um conto tão empolgante assim como nós temos, não é o meu preferido, mas como eu prometi, eu vou comentar todos os temas, todos os contos, todos os escritos do Kafka. Conversa com o devoto, eu vou ler algumas passagens aí, vou comentar com vocês. Eu ia à igreja todos os dias, pois uma moça pelo qual eu havia me apaixonado rezava por lá. Certa vez, quando a moça não veio, eu olhava incomodado para os que rezavam e chamou minha atenção um rapaz magro que havia se jogado ao chão. Essa atenção parecia deixá-lo feliz, pois antes de cada uma de suas explosões devotas, ele olhava em volta para saber se o número de espectadores era grande. Bom, aqui o caso típico de alguém que se apaixona por uma moça, por um rapaz, e olha lá, vai até um ambiente religioso, apesar de não ser religioso, e vai em busca daquela paixão, tentando se aproximar, quem sabe. E o que chama atenção é o seguinte: ele foi várias vezes na igreja e não via nada, só via o objeto de seu desejo, essa moça pela qual ele havia se apaixonado. Aqui já temos uma categoria que William Shakespeare utilizou muito, em Romeu e Julieta principalmente, que é a ideia de que quando você está apaixonado, parece que a tua razão, os teus sentidos, a tua capacidade de perceber o mundo, ela é drasticamente afetada, né? Em Romeu e Julieta, o nosso Romeu, quando está apaixonado por Rosalind, e ele acaba perdendo a noção do perigo. Quando está apaixonado por Julieta, comete as maiores temeridades sem pensar. Aqui o devoto entrava na igreja, ele era incapaz de perceber o contexto que ele estava inserido, quem estava, somente olhando para a moça. Quando a moça sai de cena, por algum motivo não foi até a igreja, os seus sentidos que estavam em suspenso voltam para ele, a sensação mostra mais pessoas, talvez ele tenha olhado ao redor, percebido que existiam toda uma arquitetura diferente, e nesse olhar perscrutador, por assim dizer, ele vê um jovem orando efusivamente, talvez em gritos, mas o que chama a atenção do narrador é o fato de que o jovem aumentava o fervor da oração à medida em que as pessoas reparavam para ele. Ou seja, quanto mais pessoas estivessem olhando o seu espetáculo, maior seria a sua tentativa de mostrar aos outros: olha, eu sou fiel, eu oro de tal forma, eu oro bem, eu sou piedoso. Alguém que, para ter a sua santidade validada, precisa do olhar alheio, que não se contenta em buscar uma espécie de adoração, se essa adoração não for vista pelos demais. E a partir daí que o narrador intrigado se interessa por esse devoto, buscando, quem sabe, uma informação, buscando compreender porque o jovem agia daquela maneira tão estranha aos olhos de um infiel, por assim dizer. E aí o devoto pergunta: por que o senhor deveria se incomodar com coisas que não lhe dizem respeito? Eu me incomodo quando me comporto de modo desastroso, mas se é outro que se comporta mal, eu apenas me alegro. Então o que o devoto está dizendo? Nós temos que nos preocupar com o nosso próprio comportamento. Nós não temos que se preocupar com o comportamento alheio. Como se fosse assim: você já não tem a sua vida para viver? Por que você se incomoda com o fato de eu orar? E aqui existe nesse conto, toda uma retórica do devoto que diz mais ou menos assim: olha, nos prédios aí tem pessoas caindo, tem pessoas morrendo de fome, tem pessoas abandonadas à miséria, e você passa diante disso e não diz nada. Por que você tem o olhar crítico e julgador diante da minha fé, da forma de eu exercer a minha fé? E aqui a gente pega um pouco dessa interpretação no viés autoral, no viés biográfico de Kafka. Por quê? Porque a gente está falando de um povo, por exemplo, do judaísmo,
que as pessoas viam um genocídio na Armênia, as pessoas viam milhares de seres vivos sendo mandados ao matadouro, né, de humanos sendo transformados, sendo tratados piores que animais ali, campos de concentração, não eram os nazistas ainda, mas já tinha na União Soviética, em vários locais ao redor da Europa principalmente, e ninguém reparava nisso, ninguém falava alto. A Liga das Nações não falava nada em relação aos as mais arbitrárias violações dos direitos humanos. E por que tantas pessoas se incomodavam com a fé judaica, né? Então dá para entender um pouquinho o Kafka tentando transmitir para a sociedade. Deixe de lado essa questão de se preocupar com a religião alheia, se preocupe com coisas mais essenciais, né? Afinal, o que me interessa saber qual religião, qual fé alguém professa? O que me interessa saber se ele está gritando, se ele está orando, se ele está se arranhando, desde que não esteja violando o direito de outrem? É a pergunta que o Kafka utiliza do devoto para fazer ao narrador e que é uma pergunta que fica para toda a sociedade do século XX, né? Por que se preocupar com o costume dos judeus se há coisas piores ali acontecendo que vocês fecham os olhos? Seria uma pergunta similar a isso. Bom, o Senhor tem um jeito divertido de se salvar ao pressupor seu próprio estado no outro. Então, o devoto ainda continua. Por que você acha que o que eu faço é ridículo? Por que você acha que os meus gritos, a minha oração efusiva é algo absurdo? Já parou para pensar que aos olhos de outra pessoa você pode estar sendo ridículo e nem por isso as pessoas te falam, né? Por que você repara no jeito do outro? Você é capaz de olhar em si mesmo e buscar os seus próprios defeitos, né? Jamais houve um tempo em que eu estivesse convencido de minha própria vida apenas comigo mesmo. Então essa é a mensagem, né? Você tenta limitar a influência dos outros, tenta viver de acordo com os próprios princípios, mas você acaba julgando os outros sem saber que de outro lado existe alguém que pode estar te julgando de semelhante forma. E você tenta classificar o outro, você tenta falar assim, olha, deixa eu viver do meu modo, deixa eu viver da minha maneira, mas não abre mão de falar da vida alheia, não abre mão de dar conselhos para outro. E aqui o narrador, ele é bem demagogo, né? Porque assim, ele fala que não vai, que quer viver sozinho, mas ele dá conselho em relação ao outro. Ele tem que falar acerca da prática da oração do outro, da forma como ele age, né? Então, assim, a tentativa do Kafka ali, nessa interpretação que eu faço do conto Conversa com os Devotos, é mostrar, primeiro, que existem coisas mais importantes para se preocupar do que a questão da oração. Segundo, que diante da diversidade, alguém que não crê e alguém que crê, existe um abismo. O fato de você achar o outro estranho não significa que você não é estranho, né? Para pegar uma categoria ali do Machado de Assis em O Alienista, o fato do Simão Bacamarte achar que os outros eram loucos não o exclui da loucura, ou mesmo do Fyodor Dostoiévski, segue na mesma linha. Chamar alguém de louco, chamar alguém de fascista, chamar alguém de não sei o que, de desvairado, isso por si só não significa que eu seja lúcido. Porque nós temos muita dificuldade em perceber os nossos próprios erros, né? Usar uma categoria agora aqui do sociólogo Pierre Bourdieu, quanto mais, claro, o dito dele não é isso, mas o que ele quer dizer é isso. Quanto mais nos afastamos do objeto, maior será o nosso reconhecimento, né? Ou seja, é preciso afastarmos um pouco de nós mesmos, é preciso que alguém nos auxilie ali, no sentido de dizer se estamos certos, se estamos errados. A vida em sociedade pressupõe essa troca para aprimoramento, não uma troca acusatória. A frase do Bourdieu, né, os círculos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Ou seja, eu faço coisas erradas sem perceber,
porque eu sou parte e eu sou influenciado na hora de analisar o meu próprio comportamento. Portanto, ainda que eu tenha um superego na perspectiva do Freud ali, que limita o meu agir, eu preciso do outro como um feedback, me dando uma devolutiva, olha, não foi legal isso, não foi legal aquilo. Então são essas questões que elas não estão apresentadas de modo estático, mas que se fazem presente no conto Conversa com o Devoto, de Franz Kafka.